Bem-vindo ao programa O Seu Dinheiro. Se houvesse um calendário financeiro, maio seria de certo o mês dos dividendos, uma vez que é por esta data que as empresas começam a distribuir os seus lucros pelos acionistas. Sempre que uma empresa obtém resultados positivos num determinado exercício, pode, no ano seguinte, distribuir uma parte dos lucros aos investidores, ou seja, pagar dividendos. Ou pode decidir reinvestir o dinheiro ganho. E em 2013, as empresas do PSI 20 têm 1,7 milhões de euros para pagar aos acionistas. Dividendos. Está quase na altura das empresas distribuírem os dividendos. É verdade, maio é caracterizado para as empresas portuguesas, que geralmente têm um processo de pagamentos de dividendos anuais, onde ocorre o maior período de distribuição de dividendos e, de facto, já temos a verificar algumas empresas portuguesas a iniciarem o seu processo de pagamento de dividendos e, de facto, gera algum interesse por parte dos investidores na procura de empresas com bons dividendos. No entanto, é importante que os investidores tenham presente que, quando investem no mercado de ações, o deverão fazer sempre numa perspectiva de médio e longo prazo e não nunca numa perspectiva de curto prazo. Não se deve investir numa empresa só para receber dividendos. É verdade. Associado ao risco do próprio investimento em ações per si, obviamente que quem investe apenas e só numa perspectiva de colher, de certa forma, o valor do dividendo, pode gerar alguma experiência menos positiva. E é preciso ver que o investidor, antes de tomar essa mesma decisão, tenha a consciência de que pode existir aqui um período em que depois não haja a devida recuperação do valor da ação em mercado após o pagamento do dividendo. Porque é preciso não esquecer de que, em termos práticos, aquilo que ocorre, a empresa está a negociar em bolsa até uma determinada data, a partir do ex-date, isto é, a data em que ela é negociada em bolsa sem direito a participar no próprio dividendo, o que acontece é que há o desconto do preço da ação na exata proporção do valor bruto do dividendo. Significa isto que, no dia seguinte ao desconto desse mesmo dividendo, a própria ação ela estará sujeita a flutuações e dinâmica do mercado em função da procura e da oferta de mercado. Portanto, é, digamos, como que o risco natural do investimento em ações, porque muitas vezes o que os investidores fazem é procuram as ações com melhores dividendos, adquirem essas ações, mantêm a carteira de um período curto de tempo e depois vendem, já recuperando quer o efeito do dividendo, quer também a eventual valorização da mesma ação. No entanto, esse tipo de investidores tem um perfil de risco, de certa forma, dinâmico e agressivo. Não poderá ser equiparado a um outro investidor mais conservador. Portanto, a vertente dos dividendos é, digamos, como que uma parte integrante dos benefícios do investimento em ações. Obviamente que aquilo que é expectável é o investidor nunca esquecer também a componente da valorização e a expectativa de valorização da própria ação em si. Porquê? Porque estamos a fazer um investimento específico numa única empresa, em que vai gerar aquele mesmo dividendo, mas depois existe toda a dinâmica da própria empresa, do setor, do mercado onde está inserida, obviamente do enquadramento económico da empresa e da área onde ela participa, que obviamente que tem impactos na valorização e desvalorização da própria empresa. Do PSI 20, os bancos não vão pagar dividendos, nem é só na indústria. O dividendo da PT é o mais rentável, seguido da REN. A Brisa e a Mota-Engil também oferecem dividendos atrativos de acordo com o Dividend Yield, índice que mede a rendibilidade de uma ação, ignorando as flutuações no respectivo preço. A EDP, historicamente, tem sido a que mais dinheiro tem distribuído aos acionistas. Se o investidor resolver investir numa ação pensando em colher o fruto dos dividendos, depois quanto tempo mais ou menos é que ele tem de esperar para que a ação volte a ter um valor vendável e ele não perca dinheiro? Nessa perspectiva, o investidor não há qualquer, digamos, ciência exata no sentido de que terá que esperar 3 meses, 4 meses, 5 meses. Mas em média? Em média, depende muito do momento do mercado. Digamos, é a própria dinâmica dos mercados financeiros que não nos permite indicar de que passado 3 meses ou passado 6 meses o investidor poderá vender recuperando o seu valor do investimento inicial. Nunca se pode colocar as questões nestes exatos termos porque poderá haver um fenómeno social, um fenómeno externo decorrente de um sentimento mais negativo do mercado de ações, então o investidor apenas fica com os dividendos e depois não consegue realizar o dinheiro inicialmente investido. Portanto, o que os investidores deverão fazer é investir sempre numa perspectiva de
de médio e longo prazo. Em alternativa, caso o investidor pretenda diversificar de uma forma mais abrangente os seus investimentos e também pretender investir em de menores montantes, mas entrando e tendo a capacidade de investir em mais empresas, o que pode fazer é encontrar outras alternativas ao investimento direto em ações que geram bons dividendos, nomeadamente através de ou ETFs ou fundos de investimento que se dedicam exclusivamente aqui a procurar as empresas, não apenas num único país, mas cá numa vertente mais abrangente em vários países que proporcionam um melhor nível de dividendos. Que conselhos é que daria se alguém quiser apostar numa empresa para ter como lucros dividendos, que montantes mínimos? Tendo em consideração, digamos, toda a componente fiscal associada, a forma de negociação, quer a compra, quer a venda e o facto de também manter depois as ações durante um determinado período de tempo em carteira, diria que em termos médios, diria um valor em torno dos 10 mil euros, digamos, é aquele investimento que é importante que os investidores tenham presente quando estão a fazer investimentos deste tipo de natureza e depois, obviamente, também depende muito do dividend yield proporcionado por cada uma das próprias empresas. Mas é preciso ver que quando o investidor está a investir numa determinada empresa de 10 mil euros, deverá assegurar previamente uma correta diversificação de todo o seu património. Portanto, só o poderá fazer ou só o deverá fazer de uma forma de investimento específico numa única empresa de 10 mil euros, caso também tenha, digamos, capacidade financeira para diversificar no restante capital que tem das suas poupanças, ora em depósitos, ora em produtos de baixo risco, ora também em produtos de médio ou alto risco, como é o caso concreto das ações. Em alternativa, como te referi, os fundos de investimento poderão ser aí uma alternativa, mais uma perspectiva de médio prazo, de colher toda a componente de valorização dos dividendos, mas aí sim, já a partir de 500, 1000 euros, já é possível encontrar soluções de investimento dessa ordem de grandeza. Qual é mais ou menos a rendibilidade que esse tipo de fundos dão? Esses fundos têm duas componentes, a valorização via dividendos e a valorização também via as próprias ações, sendo que aquilo que nós verificamos é que esses mesmos fundos têm um desempenho muito próximo daquilo que são os tradicionais fundos de índices que replicam a generalidade dos fundos de mercado e, obviamente, que acompanham a evolução desses mesmos títulos, uma vez mais, porque estamos perante o risco específico das ações. Agora, tudo depende se estamos a falar de um produto associado a ações norte-americanas ou um produto associado a ações europeias. No caso dos portugueses, não dá para investir em fundos com dividendos com empresas portuguesas? Não há. Neste momento, até à data, não existe nenhum fundo específico que se dedique apenas e só à seleção de empresas com os melhores dividendos, mas isso também decorre um pouco da própria dimensão do próprio mercado português, que não permite que os fundos depois têm que assegurar uma correta diversificação de capital e, obviamente, que depois o nicho de alternativas é, de certa forma, reduzido, então aí é sempre preferível utilizar vertentes mais como a Europa, os Estados Unidos, a zona euro, ou mesmo numa vertente mais abrangente de nível mundial. Falou há pouco que fiscalmente, portanto, investir em fundos pode ser vantajoso. Porquê? O facto dos próprios fundos, dada a sua isenção a quando o pagamento de dividendos por parte das entidades emitentes, e depois o investidor é, digamos, como que é apurada a componente fiscal a partir do momento em que resgata o seu próprio fundo. É preciso ter em consideração que, no caso do investimento direto em ações, quando o investidor adquire as ações e recebe o próprio dividendo, tem, desde logo, uma retenção na fonte, por parte da entidade que disponibiliza e coloca à disposição desse mesmo dividendo, uma retenção na fonte. Hoje, no caso de emitentes nacionais, essa retenção da fonte é de 28% sobre o montante bruto do dividendo. Portanto, 28% do montante bruto do dividendo pago é, desde logo, retido na fonte por parte do investidor, sendo que o restante, o valor líquido, é aquilo que é, digamos, como que creditado ao investidor na sua conta à ordem. Portanto, é que é importante ter em consideração também esta componente fiscal que está associada... Nos fundos, não. Nos fundos acontece o facto de o fundo receber vários dividendos, acumular esses mesmos dividendos na sua carteira de títulos e depois o que acontece é, quando o investidor faz o reembolso ou o resgate do próprio fundo, aí sim é retido na fonte também por essa mesma via. O que acontece é que a capacidade de reinvestimento do fundo é superior, uma vez que quando o valor do fundo é disponibilizado ao fundo naquelas mesmas condições, ele já não é deduzido dos impostos, uma vez que são entidades, na sua generalidade, isentas de pagamento de impostos decorrentes do pagamento de dividendos.
Atenção que todos os valores anunciados são brutos. A isto tem de juntar o imposto. Não se esqueça que, para ter direito aos dividendos, tem de comprar as ações 3 dias antes do pagamento dos prémios. Até para a semana, aqui na RTP Informação. Até lá, vá a vidas.sab.pt/o seu dinheiro ou então visite-nos no Facebook. Tenha uma boa semana.